Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos praticar um estudo então, levando em consideração a Carta dos Caminhos, e eu chamei esse vídeo como sendo os caminhos da interpretação. Todo aquele cuidado que nós temos que colocar com o foco, a objetividade e o contexto durante uma leitura, durante uma interpretação com o nosso baralho Lenormand, certo? O que acontece? Este material, então, ele não substitui nenhum curso, certo? Então, às vezes tem pessoas que pegam um baralho, por exemplo, compram um baralho, junto ao baralho vem um manual e as pessoas podem começar a praticar, por exemplo, sem ter um estudo mais embasado, certo? Então, este material não tem de forma alguma o intuito de substituir algum curso, algum ensinamento mais aprofundado. Tem pessoas, às vezes, que são autodidatas, né? Seguem manuais e livros, tem muito material na internet hoje que acaba trazendo muitas informações. Então, como eu sempre falo, informação a gente tem o suficiente, informação a gente tem com acesso facilitado hoje em dia, porém a gente tem que ter um cuidado também com que tipo de material, com que tipo de fonte que está sendo levado em consideração quando nós começarmos a aprofundar mais o nosso conhecimento nas cartas ciganas ou com o baralho Petit Lenormand, certo? O que é esse conhecimento então que a gente acaba adquirindo? Como eu falei antes, informação nós temos numa forma muito ampliada hoje, a gente tem uma forma facilitada, um acesso facilitado a vários tipos de informações, porém o que nós queremos sempre é o conhecimento. E o conhecimento é uma construção constante, né? Ele não tem um ponto final. A gente nunca pode pensar, por exemplo, bom, agora eu cheguei ao final, eu estudei o necessário, eu sei o suficiente. Nós temos sempre que assumir essa posição de humildade, de ter a consciência de que a construção ela vai ser constante, né? E o conhecimento sempre terá que ser aprimorado de uma forma mais apurada para a gente ter uma segurança muito maior na interpretação das cartas ou então na utilização deste oráculo, certo? Quais são os primeiros passos então? Eu sempre acabo utilizando o termo que a gente nasce sem saber engatinhar, sem saber a movimentação, sem conhecer o movimento do nosso corpo. Então, nos primeiros passos no entendimento das cartas, principalmente é conhecer as 36 lâminas, certo? Em hipótese alguma tem como nós praticarmos, como nós exercitarmos e muito menos aplicarmos as técnicas com outras pessoas sem conhecer em absoluto as 36 lâminas. Temos que conhecer também os seus significados, o que cada lâmina nos representa, se a pessoa se acha tem a intenção de utilizar, além das imagens, algum recurso como numerologia das cartas ou então até mesmo os naipes. Isso fica a critério da pessoa sempre quando vai escolher por qual caminho ela vai percorrer no estudo do Lenormand. Então os significados eles são primordiais. Eu sempre utilizo também muito no significado das lâminas palavras-chave que sempre vão pegar e vão me remeter ao que a carta está representando para nós, certo? Outro ponto, quais são os diversos contextos que as cartas podem estar introduzidas e possam reproduzir para nós alguma informação. Liguem o contexto da carta com um contexto daquilo que nós estaremos analisando naquele momento. Se for saúde, trabalho, dinheiro, lado afetivo, algum processo seletivo, então sempre tem que ficar muito bem claro qual o contexto que está sendo direcionado ou que está sendo analisado no momento que for ser realizada a abertura das cartas para fazer essa interpretação.
Outro cuidado sempre, outro fator importante que a gente tem, qual a minha percepção com aquelas lâminas ali. Além daquelas percepções, ou além daqueles significados que nós encontramos em manuais, em livros, na real, qual é que é a minha percepção? O que eu noto? Qual é que é a energia que essa carta traz para mim, por exemplo, que isso vai fazer uma diferença muito grande no meu modo de entender e no meu modo de interpretar algum método que nós que nós formos fazer de uso para interpretar, para utilizar durante os nossos atendimentos, por exemplo. Então vamos ao exercício bem simples, é um exercício que enriquece demais o nosso conhecimento. O que a gente faz nesse exercício? Pegamos o nosso baralho então e nós vamos utilizar um método de 3 cartas, certo? O primeiro passo que nós temos a fazer é embaralhar as cartas, certo? Embaralhamos ela e desse monte, então, depois de embaralhado, tiramos 3 cartas. Aleatoriamente, então, eu tirei 3 cartas do baralho e saíram as cartas Jardim, Cobra e a Casa. Então, as cartas estão abertas na mesa e agora a gente começa a analisar o que essas cartas querem nos dizer, ou o que elas querem nos indicar, certo? Aqui, nesse momento, começam as dúvidas. Pode ser focado para o lado sentimental, como pode ser focado para o lado do trabalho, como pode ser focado para o lado da saúde, certo? Então, dúvidas na interpretação, elas surgem lá do início desse nosso jogo, vamos dizer assim, ou lá do início dessa prática que nós acabamos adotando com esse método de 3 cartas. Lembrem sempre dos passos iniciais que nós comentamos antes. Conhecer sempre as 36 lâminas e os seus significados, certo? Vamos um passo a passo para esclarecer aquelas dúvidas que surgiram ali. Primeiro, o que eu sei sobre a carta 20, a carta do jardim? Eu sei que é uma carta que me representa uma colheita, aquilo que eu plantei, aquilo que eu semeei, as boas flores e os melhores frutos sempre serão colhidos daquelas sementes que foram muito bem plantadas e muito bem cuidadas. São as recompensas, os méritos que nós temos em nossa vida, na nossa carreira, nos nossos relacionamentos. Ela representa também os encontros ao ar livre, os encontros com outras pessoas. Refere também lazer, diversão, né? Sair de dentro de casa, por exemplo, ir ao encontro de locais públicos. Ela me refere também conhecer melhor, certo? Num relacionamento, por exemplo, quando surge a carta do jardim, sempre me vem a intuição de que precisa ter um conhecimento melhor entre o casal, um conhecer melhor o outro. A carta então que reflete essa etapa do namoro, a etapa do conhecimento entre o casal. O jardim também me remete muito ao zelo, ao cuidado que devemos ter sempre com o nosso jardim. Não adianta nós termos a melhor casa, a mais linda casa da rua, se o nosso jardim for um matagal e nós não cuidarmos daquilo que temos no nosso jardim, certo? Então, essas são as palavras-chave, por exemplo, esses são os significados para mim da carta 20 representada pelo jardim, certo? Eu quero deixar bem claro que eu não estou adotando aqui nenhuma referência, por exemplo, a algum autor sobre os significados. São significados que eu tenho na interpretação dessas cartas, certo? E o cuidado que eu utilizei foi fazer o uso de um baralho que ele tem o acesso free na internet, certo? Que depois eu passo o link para vocês baixarem esse deck na íntegra, e não temos problema nenhum com referente a direitos autorais, certo? Então a carta 20, esses significados para nós, representados então através dessa lâmina. A próxima lâmina que surgiu no nosso jogo foi a cobra, certo? A carta 7. O que ela representa para mim
numa abertura de um jogo. Ela pode representar o medo do consulente ou até mesmo o medo da outra pessoa. Ela pode representar perigo também. Nós sabemos o perigo de uma cobra, por exemplo. Então eu sempre relaciono muito bem o perigo com essa lâmina. Tem também a questão da ameaça, certo? A gente pode ver a Naja, por exemplo, ela ameaça aquele objeto, aquele animal que esteja se aproximando dela, por exemplo. Ela fica ameaçando em dar o bote. Então, se a pessoa ou o animal acaba recuando, ela não avança, por exemplo. Então, eu tenho uma relação muito grande da ameaça com essa carta. O recuo também, certo? Ficar recuado também me representa através dessa carta. Está relacionado com trapaça, com traição, com fofocas, pessoa venenosa. Nunca esquecendo, o veneno é o maior perigo que nós temos na boca das pessoas. Representa também brigas, né, intrigas, encanto e mentiras. Eu também vejo muito nessa carta, porque tem cobras, por exemplo, que elas nos encantam para desencadear algum bote, para acabar nos envolvendo num bote certeiro. E tem a ver também a cobra com a libido, tanto no sexo masculino quanto feminino. Então, é aquela atração sexual intensa entre as pessoas em um relacionamento. E eu tenho uma integração também muito grande com essa carta relacionado à medicina, certo? Sempre que eu trabalho com algumas questões de saúde, a cobra ela sempre me reflete muito os aspectos medicinais, certo? A outra lâmina que nós temos então no nosso jogo é a lâmina 4, que é a casa. E a casa vem a representar qualquer ambiente físico, então pode ser a casa propriamente dita, o trabalho, uma igreja, um centro, uma associação, então é um ambiente físico, certo? A carta ela está representando também regras, certo? Toda casa tem a sua regra, né? Todo ambiente tem as suas regras, as suas normas. Tem uma certa rigidez também relacionado à carta da casa, tá? Porque sempre quando nós referimos a casa, por exemplo, tudo em casa é mais rígido. Então nós temos que ficar ligados com essa rigidez dentro das normas e dentro das regras. A carta também está relacionada com o equilíbrio, né? Uma casa desequilibrada, ela vai cair, ela vai pender para algum lado. Então a casa ela tem que ter um equilíbrio muito bem estabelecido. Eu vejo também a estrutura através dessa lâmina, assim como a solidez, estrutura novamente, o aconchego da casa, o acolhimento dessa casa aí, certo? Então essas informações que a gente tem na lâmina 4, que é a casa, então elas ficam bem representadas com essas palavras-chave que nós adotamos para essa lâmina e para essa informação da carta. Muito bem, como a gente tinha falado antes, então os contextos e a objetividade. Lembram que quando nós abrimos o nosso jogo com as 3 cartas, simplesmente as cartas foram embaralhadas e foram retiradas 3 cartas do baralho. Essas 3 cartas não atenderam nenhum contexto e não atenderam nenhuma objetividade também. Então sempre perguntem com objetividade, pois a pergunta clara, nós teremos uma resposta clara. Tem alguns exemplos de questionamentos que eu coloquei aqui. Vou ou não vou conseguir um emprego? É uma pergunta que não fica tão clara e a resposta ela pode gerar dúvidas também, porque eu estou citando na pergunta, ou eu estou questionando na pergunta o sim ou não. Eu vou ou não vou conseguir um emprego? Uma pergunta um pouco melhor seria: quando vou conseguir um emprego? Né? Posso adotar sem problema nenhum uma questão como essa, porém eu tenho que relacionar e eu tenho que conhecer através das lâminas o tempo em cada uma das cartas do baralho, certo? Então já é uma pergunta um pouco melhor para nós gerarmos durante
durante uma consulta, porém eu tenho que já ter um conhecimento maior e melhor quanto às questões do tempo relacionado às lâminas. Uma outra pergunta que eu poderia ter, ou a mesma pergunta, só que porém com um foco melhor: vou conseguir um emprego em 3 meses? Então nós estamos estimando o tempo para que essa resposta venha mais clara também através da interpretação. Então esta é a objetividade do questionamento, e o contexto são os tópicos que nós faremos a avaliação da interpretação. Em que contexto está inserida essa leitura? É no contexto da saúde, do trabalho, de relacionamentos, é no dinheiro, por exemplo, é algum processo seletivo, enfim. Qual é o contexto que está envolvido aquele jogo ali? Esse contexto, essa objetividade vai fazer com que nós corremos menos risco de nos perdermos na interpretação do nosso jogo. Lembram da confusão lá e das dúvidas da abertura das cartas lá no primeiro exercício? Não teve contexto, não teve objetividade. Lembram? Apareceram as 3 lâminas para nós, né? E aí já vem aqueles questionamentos e aquelas dúvidas maiores, sem uma pergunta objetiva, que não aconteceu no momento, e sem um contexto. As principais dúvidas e as principais questões que surgem quando aparece principalmente a carta da cobra, por exemplo: apareceu cobra no jogo, tem traição envolvida, né? Cuidado no emprego, certo? Tem alguém traidor lá dentro, ou tem trapaça lá dentro, procura um médico. Então, sem focar qual é o contexto desse nosso jogo e sem focar a objetividade do nosso jogo, isso fica com uma resposta não muito clara para nós, e principalmente uma insegurança muito grande por parte do consulente, certo? Então, uma dica, e nunca esqueçam o foco e o contexto. Olhem só esse jogo agora, o mesmo que nós fizemos antes, porém relacionado à saúde, tá? Vem o consulente para nós, uma pergunta que ele nos fez, que ele é hipertenso, mas ele acabou deixando os medicamentos de lado. E ele está tratando essa hipertensão apenas com chás, caminhadas e controlando o sal na dieta. Um dos questionamentos que ele fez foi pensar em voltar ao acompanhamento médico. Então, ele pediu se ele deve voltar ao acompanhamento médico. As mesmas cartas do nosso jogo. Qual é a interpretação que nós podemos ter nesse jogo relacionado à saúde? Na primeira carta, a carta do jardim, então, o que a gente pode interpretar? O cuidado, o zelo, né? O cuidado que ele deve adotar mais relacionado à saúde dele. A cobra vem representando a medicina e a casa vem representando o local e o ambiente físico. Então, o que nós poderíamos interpretar nesse contexto e com essas palavras-chave, por exemplo, ou indicações das lâminas? Ele tem que ter um cuidado maior. Só a caminhada, só o controle do sal talvez não esteja sendo o suficiente. Então, ele tem que ter um cuidado, deve procurar medicina lá dentro de um hospital, de uma clínica, de um centro, por exemplo. Então, ficaria muito melhor a indicação de um acompanhamento médico, uma consulta médica nesse caso aqui. Um outro contexto, o contexto do trabalho, as mesmas cartas, e vem o questionamento então que essa pessoa trabalha 5 anos no mesmo local, porém com todos os cursos que ela faz, ela nunca conseguiu nenhuma promoção ou reconhecimento. Porém tem uma vaga disponível para ser líder numa equipe, e essa pessoa está concorrendo. E o questionamento dela é: será que ela torna-se líder desta equipe ou de alguma equipe com as mesmas cartas? Nós podemos ver o jardim então como méritos, certo? Esse merecimento, porém tem a questão do veneno, que eu vejo na fofoca, o veneno que sai da boca das pessoas, e seria mais interessante essa pessoa se envolver um pouco mais com a questão do equilíbrio e com a questão da solidez, por exemplo. Então, o que a gente conseguiria interpretar nesse foco do trabalho?
né, que os méritos, essa pessoa ela tem uma grande chance de se tornar o líder, porém ela tem que ser uma pessoa equilibrada, ela tem que ser uma pessoa sólida, né, ela tem que ser uma pessoa rígida, uma pessoa correta, por exemplo, e não levar em consideração aquele medo do que está sendo comentado dentro do local de trabalho, por exemplo, quanto às questões dessa vaga, por exemplo, né? E eu indicaria também para que ela não recuasse, só prestasse um pouco mais atenção nas pessoas e não levasse tanto em consideração o que as pessoas estão comentando naquele momento. Num relacionamento afetivo, então, as mesmas cartas, e o questionamento é: uma pessoa namora uma outra, fazem 5 meses, e o companheiro pensa em noivado, né? Então o questionamento é: vamos noivar até o final do ano? Que nós conseguimos ver então o namoro, certo? A carta do namoro, no envolvimento dos dois, de novo a carta da cobra, então, que ela está me referindo muito à libido, ao prazer sexual entre os dois, uma atração sexual entre os dois, né? E de novo a casa com as regras e a solidez. O que a gente conseguiria focar e interpretar nisso? Que é um momento onde seria mais conveniente um namoro com um tempo maior, conhecer melhor a pessoa, né? Que nesse momento a libido é o grande fator motivador desse relacionamento. Eles têm uma ligação sexual do ato propriamente dito em si muito forte, muito grande. Então isso está sendo muito bem contemplado, porém tem que se seguir um pouco mais esse tempo de namoro, por exemplo, para que se conheça um pouco mais como vai acontecer essa relação entre as duas partes. A casa, aqui no final, ela também vem me representando isso, né? As regras, a solidez, as normas, um namoro um pouco mais duradouro para ter o conhecimento, para depois se dar um passo um pouco mais avançado quanto a essa questão do noivado até o final do ano, por exemplo. O que acontece? Só nesses 3 exemplos, então, a gente pode observar a infinita ou as infinitas possibilidades que nós podemos ter com 3 cartas simples, certo? Mas focando sempre o contexto, focando sempre o objetivo através da leitura, né? Isso é um exercício extremamente bom para ser feito, né? É um exercício que ele acaba engrandecendo muito o nosso conhecimento, e a gente pode fazer ele da forma que nós encontrarmos a melhor maneira. Pode ser entre 3 cartas ou um jogo de 2 cartas em áreas diferentes, para que a gente consiga desenvolver esse olhar bem mais ampliado para cada uma das lâminas. Bom, quais são as dicas que eu deixo então? Estudem muito, estudem sempre, pratiquem, certo? Façam esses exercícios então práticos. Se não tem consulente para praticar, façam jogos às cegas, por exemplo, né? Abram jogos com alguma determinada situação, alguma determinada pergunta, né? E vão exercitando com essa prática diária, certo? E o que a gente acaba notando? A gente vai acabar notando que tudo vai ficar mais claro, muito mais objetivo, e a gente vai começar a compreender melhor a linguagem das cartas quando nós começarmos a relacionar uma carta com a outra, montando quadrantes, fazendo leituras de linhas com 7, com 9 cartas, por exemplo. A gente começa a perceber que tem um jogo entre as cartas, que tem uma ligação entre as cartas, e tudo acaba ficando mais claro nessa nossa interpretação. Outras dicas: tem interesse em estudo, tem interesse em conhecer melhor, procurem sempre um bom curso, certo? Às vezes a gente, sendo autodidata, às vezes nós perdemos um pouco de uma orientação melhor, ou de uma forma de como achar o melhor caminho no estudo das cartas.
Procure então um bom curso e um mestre a seguir, né? Alguém que te oriente, alguém que dê esses primeiros, que te pegue na mão e indique esses primeiros passos na cartomancia. Há uma infinidade de livros, manuais, sites, estão acontecendo mais encontros entre grupos de discussão de cartomancia, por exemplo. Então, são pontos e são situações que estão ocorrendo com uma frequência muito maior, certo? Assim como na escola, adote sempre um ou vários cadernos de estudo, né? Tenha rascunhos, pegue um caderno e vá adotando os métodos, vá anotando o que encontrou mais no significado de uma lâmina, por exemplo, em um livro. Então, aqui a gente acaba chegando à conclusão novamente que o conhecimento é contínuo e não tem um ponto final. A gente não tem um ponto que termine esse nosso estudo, por exemplo, ou um ponto que termine esse nosso conhecimento, certo? Esse foi o nosso vídeo de hoje, então, fazendo esse método de estudo e de exercício com 3 cartas. Eu desejo a todos um beijo e um abraço forte no coração e sigam acompanhando o blog que virão mais orientações e mais estudos através das cartas ciganas e o baralho Lenormand. Está bem?